Para começar a gravar. Pronto. Então vamos lá. Só retomando, então. A primeira opção é falsa. A segunda opção aqui é verdadeira. E a terceira opção é verdadeira. E a quarta opção, se um campo é conservativo, o trabalho em qualquer laço fechado é uma constante não nula. Gabriela Balieiro, tá por aí? Oi, O que você acha dessa última opção aqui, Gabriela? É verdadeiro ou falso? Se um campo é conservativo, o trabalho em qualquer falso, laço fechado é uma constante não nula. Por que é falso. falso? É, porque o campo não é conservativo. Não, o campo é conservativo. Se um campo é conservativo, eu estou dizendo que o trabalho em qualquer laço fechado é uma constante não nula. Então, eu estou assumindo que o campo é conservativo. E estamos dizendo que essa informação, o trabalho em qualquer laço fechado é uma constante não nula, é falsa. O que justifica isso? Eu não sei, professor. Tá. Quem sabe? Se é conservativo, então é nula. A constante é nula. Exato. Porque se é um trabalho realizado num laço fechado, esse ponto aqui, o ponto inicial e o ponto final são os mesmos. Né? Já que o trabalho fechado, o ponto A e o ponto B são iguais. Se eles são iguais, então esse valor aqui vai dar igual, vai dar zero. Desculpa. Professor, Oi. nesse caso, a ideia oposta também é válida. Se eu fizer o trabalho ao redor de um laço e der zero, aquele campo é conservativo ou não necessariamente? Sim, lembra que nos teoremas lá tem essas afirmações são equivalentes. Todo trabalho realizado em laços fechados, se der zero, o campo é conservativo. Beleza? Então vamos lá. Então, sabendo que um campo é conservativo, qual o valor do trabalho de uma partícula ao redor de um círculo de raio A? De acordo com essa última afirmação que a gente acabou de discutir aqui, se eu estou falando de um campo conservativo ao redor de um círculo, esse trabalho só pode ser zero. Certo? Não vou nem perguntar, porque eu acho que essa aqui é muito óbvia. Né? Tudo bem? Ô Zé, posso é assumir que essa resposta só uma dúvida. Mas é porque no caso aí seria ao é redor, claro? né? Tipo, por exemplo, se fosse Isso. um interno, aí não, né? Porque aí, enfim, não seria fechado, né? Não entendi. Se Tipo, fosse. é porque é fechado, por exemplo, o círculo. Mas se fosse, por exemplo, entre pontos dentro do círculo, não teria esse problema, né? Porque, tipo, não seria fechado, seria um caminho dentro do círculo. Tá, se você fala. Se eu pego o círculo e aí eu escolho só dois pontos aqui, assim, né? Isso, Trabalho. desse jeito tá Esse ponto. fechado. Não, o círculo está fechado, mas o trabalho, se eu fizer só de A até B, aí não é fechado, entendeu? Tá, entendi. Não, tá, entendi. É porque, como num dos vídeos você acabou colocando, você desenhou o domínio como enfim, um formato aí fechado e tal, e aí colocou dentro, eu acabei agora entendendo. Tinha confundido achando que, tipo, na verdade aquilo lá também era uma superfície, enfim, não, mas tranquilo. Não sei se eu acompanhei o seu raciocínio agora.
Eu tinha achado que, por exemplo, eu entendi agora. É isso, tá tranquilo, de verdade. É porque eu não achei que era. Como é que eu posso dizer? Ah, não sei explicar. Eu tive uma interpretação errada só de Tá, olhar o vídeo, mas agora que você falou, eu entendi. entende? Tá, vamos lá. Qualquer coisa depois também você me fala, que a gente Pode deixar. conversa sobre. Ó, para identificar um campo conservativo, qual desses 4 testes a gente usa? Eita, ah não, 4 não, 3 ou nenhum deles. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é bem. Deveria ser tranquilo. Quem quer responder? Diferente dos que já responderam. Veja, vamos lá, já que você faz. Nossa amiga que foi a mais beneficiada na quarentena ficar indo para Sorocaba, hein, Mariana? Fala a verdade. O professor está falando comigo. É que cortou toda vez que você A outra, falou. não. Não, a Mariana Frioli. Ah, tá, desculpa. Oi, professor. A Tá nossa, é a cortando nossa, a aqui, nossa eu não consegui visitante. ouvir direito. Tá. Eu só falei bobagem, então vamos falar sério. Qual das opções aqui deveria ser a opção para identificar um campo conservativo? Tá, Opção um, é 2 a, ou 3? deixa eu Ou ver. nenhuma delas? A opção 2. Opção 2. Muito bem. É isso aí. Algo... Pamela, obrigado, Mariana. Acho que foi a Pamela que me perguntou de que jeito que dá para memorizar isso mais fácil. E no vídeo, eu até tinha feito um comentário, mas eu acho que o meu comentário no vídeo ficou meio tosco. O que acontece? Quando eu vou olhar para verificar se um campo é conservativo, esse campo sempre vai ter. Eu sempre posso pensar nesse campo sendo escrito dessa forma, né? Ou seja, tem uma função para x, na posição x, uma função na posição y e uma função na posição z. E aí eu vou comparar esses caras 2 a 2. Então eu vou comparar o m com o n, vou comparar o m com o p e eu vou comparar o n com o p. De que jeito que eu vou comparar isso? Eu vou comparar a derivada desses caras, certo? Eu vou comparar essas derivadas aqui. De que jeito? Essas derivadas precisam ser iguais. Se essas derivadas forem iguais, esse cara é conservativo. Quais derivadas eu vou fazer? Se eu estou comparando m e n, ou seja, se eu estou comparando a posição x com a posição y, eu derivo de forma contrária. Ou seja, esse eu derivo em relação a x, esse eu derivo em relação a y. Se é o m e o p, então esse eu derivo em relação a z, esse eu derivo em relação a y, a x. E o np, eu derivo esse em relação a z, esse em relação a y. Tá? Não sei se ficou melhor, mas enfim. O fato é que essa é a forma de verificar se um campo é conservativo. Seguindo. Para a gente encontrar uma função potencial, né, então se eu sei que o campo é conservativo, ele tem função potencial, e aí eu tenho todo um passo a passo para encontrar essa função potencial. E aí eu preciso fazer alguns passos aí. Aqui não estão todos, e alguns dos que estão aqui não estão corretos, né? E aí, então, a pergunta é, quais dos passos abaixo podem fazer parte do processo? O primeiro deles é igualar as componentes do campo com as respectivas componentes do campo gradiente, uma a uma. Certo.
Essa tá certa, mano? Sim. Alguém tem alguma dúvida dessa opção aqui? A segunda opção é integrar todas as igualdades que a gente obteve em relação à mesma variável, uma após a outra. Quem pode responder essa? Essa é falsa. Essa é falsa, certo? Por quê? Porque não é a mesma variável. Eu acho que cada um você iguala a uma variável. É como a gente faz a igualdade com as componentes do campo gradiente. As componentes do campo gradiente são derivadas em função de cada uma das variáveis. Então, quando eu vou fazer a integração, eu tenho que integrar em relação àquela variável que está sendo derivada no campo gradiente. Isso fica mais claro no exemplo, mas fica pensando aí. A próxima. Ao integrar a primeira igualdade em relação a x, por exemplo, poderia ser em relação a qualquer outra, mas primeiro eu coloquei em relação a x, obtém-se uma constante em x, mas que pode depender de y e z. É verdade. Também é verdade. Alguém tem dúvida disso? Ok. Ninguém está se manifestando, deve ser porque não tem. Né? Se a primeira integral for em relação a y, todas as demais também serão. Daí essa desmente anterior, né? Daí é mentira. Se essa aqui é verdade, essa aqui não pode ser. E aí, se essa aqui fosse verdade, a segunda também seria. Né? E a última, se a primeira integral for em relação a x, a segunda poderá ser em relação a y ou a z. Também fica evidente que isso aqui é verdadeiro. Porque também, senão, essa aqui seria, a de cima teria que ser verdade. Última delas. Quais desses campos são conservativos? Deixa eu ver alguém que não participou. Mariana Tosini. Eu não lembro Olá, mais professor. quais. Tudo bom? Qual desses 4 campos aqui são conservativos? É a opção 1. A opção 1 é conservativa? Sim. Só? É só isso ou tem mais algum? Não, é só isso, eu acho. É só esse. Fazendo as contas, você descobre que é só a opção A. Verdade, eu coloquei um monte de campos sem ser conservativo. Sacanagem. É muito frustrante quando você faz o cálculo e chega à conclusão de que não é. É isso mesmo, só a opção A. Aqui é só usar aquele testezinho, certo? Muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Até que teve bastante resposta. O professor não gosta de vir na aula. Ok. Ah, terça-feira a gente tem a, como é que fala? Entrega da lista 9, foi isso? Sim. A gente comentou na aula passada sobre a lista ou eu não comentei nada? Eu não lembro. Sobre a lista, não, sobre o gabarito da lista. Eu não lembro, professor. Você Talvez a tinha gente tenha feito. 16. Você tinha feito 16 até uma certa parte. Tá, eu vou comentar então rapidamente sobre
a resolução já em cima do gabarito, até para a gente ver como é que é a solução e como que eu fiz a avaliação, porque aí depois vocês corrigem de vocês. Então, ó, nesse aqui a gente tem o trabalho. Isso aqui a gente comentou, né? Eu já tinha comentado, mas enfim, eu tenho esse campo e essa curva, e aí eu usei essa fórmula aqui. Daria, de novo, lembrando, daria para usar qualquer uma daquelas que eu comentei na aula passada. Nesse caso, essa fórmula é a mais, vamos dizer, a mais indicada, ou ela nos daria a forma mais rápida de fazer o cálculo. Porque eu só preciso fazer, eu faço menos contas com essa fórmula, né? Então, tendo R, eu calculo o DRDT, e aí eu dei pontos, porque se caso alguém errasse a integral, eu já ganharia pontos ao longo do desenvolvimento. Eu preciso fazer a composta, que é o F aplicado no R, e eu preciso fazer esse produto escalar para chegar no integrando que eu tenho que calcular, que é esse cara aqui. Feito isso, o trabalho é dado por essa integral aqui, cujo resultado, eu separei, desculpa, em 3 integrais, tá? Para ficar mais fácil de resolver. E aí eu resolvi as 3 separadamente. A primeira a gente resolve fazendo uma integração por partes e deu zero. A segunda eu resolvo fazendo uma mudança de coordenadas, uma substituição simples, também deu zero. E a última é uma integral direta, que vai dar zero também, então o resultado final é zero. Eu coloquei essa conta aqui mais no sentido de... Então você calcula as 3 separadas e não conclui que o trabalho final é essa soma toda, você deixou a sua questão tá incompleta. Mas se você foi calculando ao longo foi calculando todas juntas e chegou à conclusão de que é zero, então a sua conclusão está completa, entendeu? Essa informação aqui é mais nesse sentido, de deixar evidente que o trabalho final é a soma desses 3 trabalhos anteriores. Ok? Nesse segundo exercício, ele pede para calcular a circulação e o fluxo ao redor e através desse caminho semicircular que é composto por metade da circunferência e essa reta aqui. Eu já tinha comentado, mas quando ele fala em circulação e fluxo ao redor e através, não são 4 contas que eu tenho que fazer, né? São só 2. Porque eu tenho a circulação ao redor e o fluxo através. Tá? E aí, o que a gente faz? Para calcular a circulação, primeiro eu fiz o cálculo, primeiro em cima da curva C1, e depois em cima da curva C2. Então, a circulação em cima de C1, eu vou calcular de novo o mesmo cálculo que eu fiz no exercício anterior, né? E aí, aqui está, volta. Aqui eu tenho a composta, aqui eu tenho a derivada da curva, e aqui eu tenho o produto escalar. Então, eu tenho que resolver essa integral aqui, que envolve seno ao cubo e cosseno ao cubo. Então, eu tenho 2 integrais para fazer. E aí aqui eu tenho a resolução das integrais diretamente usando tabela, fórmula da tabela. Tá? E aí, primeiro eu resolvi a integral, depois eu resolvi a integral dentro dos limites de integração. Essa primeira integral deu 4/3, essa segunda deu zero. E quando eu volto para cá, aí eu incluo esse a ao cubo, que fazia parte da circulação. Então, ó, essa integral aqui, que é da circulação em cima
essa primeira parte do meu caminho deu 4/3 de A ao cubo. E aí depois eu vou para a circulação, para o cálculo do fluxo. No cálculo do fluxo, eu vou usar essa fórmula aqui, que é essa que eu tenho que usar. E aí eu tenho os cálculos aqui para poder fazer isso, ou seja, quem é o M, que eu já tinha, certo? O M e o N. Esses caras aqui, ó, esse é o M, esse é o N. E o dy e o dx eu obtenho a partir do y e do x, ou seja, da curva, né? Aqui, ó. Desse y, desse x e desse y. Então, y está aqui, eu calculo dy, o x está aqui, eu calculo dx. Aí eu junto esses caras todos numa integral só, que é essa aqui. E aí eu vou resolver cada uma delas. Essa primeira integral, que é essa aqui, eu chamo o seno, eu chamo de u, e aí eu faço uma substituição simples, eu tenho esse resultado. Nessa segunda eu faço o contrário, eu chamo o cosseno de u, eu tenho essa forma. Nesse caso eu resolvi diferente do exercício anterior, justamente para mostrar para vocês que dá para fazer de duas formas, né? Ó, voltando aqui no exercício anterior, cadê? Aqui. Quando eu fiz a resolução, eu chamei o cosseno de u, eu mudei os limites de integração, e aí eu acabei resolvendo tudo em u. Certo? Eu posso fazer assim, e eu posso fazer do jeito que eu fiz aqui. Que foi fazer a substituição, resolver a integral e voltar para o t. E aí eu levo isso aqui para a integral com os limites de integração. Tá? Então, fazendo esses cálculos, o resultado deu 2 ao cubo sobre 3. Então, esse é o fluxo através, e esse aqui é a circulação ao redor da curva C1. Agora vamos relacionar a curva C2. Tá? Fazendo as mesmas contas, a circulação deu 0 e o fluxo deu 2A ao cubo sobre 3. Aí agora eu preciso juntar tudo para poder fazer o fluxo e circulação ao longo da curva toda. Então, a circulação em torno da curva 1, ao redor da curva 1, mais ao redor da curva 2, que vai dar 4/3 de A ao cubo. E o fluxo é da curva 1 mais o da curva 2. Como eles são opostos, esse fluxo dá 0. Ou seja, efetivamente não tem fluxo nem saindo nem entrando naquela curva. Porque tudo que, se eu pensar nas curvas separadas, na curva 1 está saindo o fluxo e na curva 2 está entrando. Então, o que sai aqui, entra aqui, e aí o negócio fica em equilíbrio, vamos dizer assim. Dúvidas? E daí, o Aqui? que significa esse resultado da circulação? Porque eu fui fazendo a conta e eu não estava entendendo muito o que eu tava. O resultado? Não só. Isso aqui significa que... Hã? Pode falar. Isso aqui significa que a circulação ao redor dessa curva aqui está nesse sentido. E a quantidade de energia que eu gasto para fazer isso é esse tanto aqui. Entendi, obrigada. Quando se o raio for muito grande, eu vou gastar mais energia. Então, a energia gasta é proporcional ao tamanho do raio da circunferência. O que faz um pouco de sentido, né? Se eu tiver que andar mais, eu vou gastar mais energia. Então, e aqui, como está positivo, significa que eu estou caminhando na direção anti-horária, ou seja, na direção que eu calculo, né? Se desse negativo é porque o movimento estaria no sentido horário. Porque a gente calcula supondo a parametrização no sentido anti-horário. Então, quando dá positivo, é porque está concordando com esse sentido. Quando dá negativo, é porque está no sentido oposto. E aqui, esse eu já tinha explicado. Certo?
Certo. Valeu. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Nesse último, ele pede só a circulação ao redor do caminho composto por esses três aqui. Então, de novo, a gente vai fazer a mesma conta para os três caminhos. Aí eu fiz a mesma divisão de notas, só com valores diferentes. Tá? Então, eu vou fazer caminho 1, caminho 2, caminho 3. Nesse caso, a forma como está parametrizado aqui, eu estou no sentido horário. Certo? Então, se o resultado der positivo, é porque a circulação está, de fato, no sentido horário. Se o resultado é negativo, é porque a circulação está no sentido contrário ao sentido que foi feito aqui. Tá? Aí a gente faz a conta, deu zero. Ou seja, não tem circulação. Não lembrava como dava. Tudo bem? Tudo. Alguma dúvida aqui? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se esse negócio aqui deu zero, e embora a gente não tivesse falado desse assunto ainda, o que a gente pode dizer a respeito desse campo? Que ele é Ele é conservativo. conservativo. Oi? Deixa eu escolher alguém. Alguém que não esteja muito participante. Ingra, tá por aí, Ingra? Hello. Eita. Olha que coincidência. Caiu a conexão dela bem na hora que eu chamei. Não vai para Ingrid. Vai para Ingrid. Oi. Que bom que a sua conexão não caiu bem na hora que eu te chamei. Pois é. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu estou calculando a circulação ao redor desse caminho aqui, e esse caminho aqui deu zero, o que eu posso dizer sobre esse campo? Ele é conservativo? Deu nulo? Oi? Oi, Ah, Ingra. professor, desculpa. Voltou? Caiu o Imagina, negócio. foi bem na hora que eu te chamei e caiu. Eu falei, nossa, que Não, perdão, coincidência. Caiu não, bem é na hora. sério. Perdão, desculpa. Não foi por mal, não. Mas vamos lá. Imagina, Ingrid, fica tranquilo. Pergunta pra mim. Eu tinha passado a pergunta para a Ingrid, mas as duas podem responder. Tá ok. Se o campo, se a circulação ao redor desse caminho aqui, do jeito que ele está aqui, deu zero, o que eu posso dizer desse campo aqui? Que é conservativo? Muito bem. É isso mesmo. Muito bem. Foi isso que eu tinha dito, Ingrid? Isso. Isso que eu tentei dizer. É que Beleza. estava cortando demais. Mas valeu. Me deem só um minutinho que eu vou dar um helpzinho aqui pro Davi, porque ele também precisa entrar em aula e o computador dele não está ligando. Os computadores aqui em casa estão meio complicados. Aguenta a manhã, só um minuto, por favor.
Voltei, desculpa. Bom, então, ó, esse foi a lista. Alguém tem alguma dúvida em relação à lista? Alguém tem alguma dúvida em relação à lista? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Acho que não tem dúvida não, Zé. Achei que tinha travado. Eu perguntei, mas ninguém respondeu, aí eu fiquei esperando. É que Alguém Eu respondeu. tinha entendido. É que depois ficou um silêncio muito longo, a gente achou que tinha caído. Tá tranquilo. Ele foi ajudar, né, o filho dele. Não, mas depois eu voltei e perguntei se alguém tinha dúvida. Isso depois, se ele perguntou se alguém tinha chamado, depois ficou um silêncio, eu achei que tinha caído. Ah, tá. É porque ninguém respondeu, eu fiquei esperando responder. Né? Vocês precisavam pelo menos dar uma ajudinha pra gente. Então, vamos lá. Ok. Questionário, gabarito. Eu preparei alguns exercícios para fazer junto com vocês, para a gente se familiarizar com o tema. Então, eu vou começar com esse aqui, que é encontrando uma função potencial. Alguém ficou muito perdido em relação a esse tópico de como é que eu faço para achar uma função potencial? Tipo, professor, eu assisti o vídeo, mas não tenho ideia do que eu tenho que fazer. Ou sentiram dúvidas, ou sentiram dificuldades em relação aos passos que tem que ser feito aqui ou não? Ah, eu tinha sentido, mas Alguém pode? agora eu já resolvi. Agora eu consigo. Entendi. Tá, então, ó, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando para achar uma função, se ele está pedindo para encontrar uma função potencial, é porque ele está assumindo que esse campo aqui é conservativo, certo? Senão eu não pediria para encontrar uma função potencial. Mas mesmo assim, vamos só dar uma testada. Né? Vamos ver se realmente esse campo é conservativo. Para ser conservativo, de novo, só relembrando, eu preciso calcular as derivadas das funções, né? Essa aqui vai ser minha função m, essa aqui é minha função n, essa aqui é minha função p, e eu preciso calcular essas derivadas parciais e igualá-las duas a duas, certo? Ok? Então, ó, a derivada parcial de p em relação a x. Vou derivar isso aqui em relação a x. Isso aqui dá zero. Oi, pode falar? Não, desculpa, você tinha respondido que tava zero. Ah, perdão. Eu entendi zero, não zero. Vamos lá. Aí eu tenho a derivada.
a derivada de m em relação a z. E essa daqui também dá zero. Então, essas duas são iguais. Ok. Eu tenho a derivada de p em relação a y. E essa daqui, isso aqui dá menos 2z. E aí eu tenho que igualar, vou passar um carro aqui, derivada de n em relação a z. E essa aqui, em relação a z, isso dá zero, e isso aqui dá menos 2z. Portanto, essas duas também são iguais. E por fim, a derivada de n em relação a x, essa daqui em relação a x é 2x. E eu vou comparar com a derivada de m em relação a y, que é essa daqui, que vai dar também 2x. Então, todas elas são iguais 2 a 2, portanto, o campo é conservativo. Certo? E aí, o que acontece? Se ele é conservativo, então, esse cara aqui, esse F, como consequência dele ser conservativo, eu posso dizer que esse campo é igual ao vetor gradiente de uma função real. Né? Essa função aqui, f, é uma função f de x, y, z. Né? E aí é com base nessa igualdade que a gente encontra quem é essa função aqui. Eu sei que ela existe, mas não sei quem ela é. Então, quando eu olho para isso aqui, esses dois aqui são vetores. Dessa igualdade, eu tenho que, escrevendo isso aqui em forma de vetor, eu tenho m, n e p, certo? Que é esses caras aqui, igual a derivada em x de f, derivada em y de f e a derivada em z de f. Certo? E aí nós temos que, para dois vetores serem iguais, esses dois aqui precisam ser iguais. Eu preciso que esses dois aqui têm que ser iguais. E esse cara e esse cara precisam ser iguais. Então a gente vai ter três equações aqui. Certo? Vou chamar de 3, 2 e 1. E aí, é com base nessas três equações que a gente encontra esse cara aqui. Certo? E eu posso começar por qualquer uma delas. Eu não preciso escolher uma. Eu não preciso começar especificamente por uma delas, tá? Vamos ver. Começando pela equação 1, o que a gente tem? O que a gente tem? Que m é igual a derivada de f em relação a x. Correto? Tudo bem até aí? Tranquilo. Tranquilo, Zé. De boas. Vamos lá. Então, ó, o que essa igualdade nos dá? Quem é m? M é 2xy. Quem é a derivada de f em relação a x? Como eu não sei quem é a função, isso aqui continua sendo
por enquanto, apenas desse indicativo, porque eu ainda não tenho nenhuma informação sobre essa função. Ok? Então, a partir dessa igualdade, é que eu começo a procurar a função. Ok? Se eu tenho aqui a derivada em relação a x, para eu descobrir quem é f, eu preciso integrar isso. E aí eu vou integrar justamente em relação a essa variável para eu poder obter essa função. Correto? E aí, integrando em x, eu vou só inverter isso aqui para ficar mais fácil da gente ver. Deixa eu tirar isso aqui. Então, eu tenho a integral da derivada de f em relação a x igual à integral de 2xy em relação a x. Correto? Desse lado de cá, eu tenho a integral da derivada da função, ou seja, eu tenho a própria função. Então, do lado esquerdo, eu fiquei com f de x, y, z. Ok? E do lado direito, eu vou resolver essa integral. Essa integral em x vai dar x ao quadrado y. Como eu estou falando de uma integral indefinida, então aqui eu tenho uma constante. E aí é nesse ponto que eu trabalhei lá no questionário, porque essa constante é uma constante em x. Porque eu só falei de x aqui. Então, ela pode depender de y e z. Ou seja, a gente indica, então, que no fundo, eu tenho uma função que depende de y e z. Então, só para reforçar, isso que está aqui é uma constante em x. Então, veja bem, ó. Assim como eu fiz lá no vídeo, eu vou chamar isso aqui de uma equação I. Porque a partir do primeiro passo que eu dou, a partir da primeira equação que eu trabalho, que eu faço essa integral, eu passo a ter uma cara para essa função. Agora eu sei eu já tenho alguma informação sobre quem é f. E aí, quando eu vou para a próxima equação, seja a 2 ou a 3, aí agora eu já sei um pouco sobre essa função. Então, ó, por exemplo, se eu pego da equação 2, qual é a informação que a gente tem na equação 2? Na equação 2 tem a informação de que n é igual a derivada de f em relação a y. Então, derivada de f em relação a y. Só que, veja bem, nessa primeira etapa, esse cara eu sabia quem ele era, mas essa função eu não sabia. Então, eu só deixei isso aqui indicado. Já na segunda etapa, eu sei quem é a função. Então, eu já tenho agora um valor para essa integral, para essa derivada aqui. Porque é só eu derivar isso aqui. É só eu derivar a equação I. Tudo bem? Tá claro isso? Alô, alô? Eu não consegui entender muito bem, não, Zé. Tá. Ó, o que mais especificamente você não consegue entender? A parte do I, de derivar o I para dar o valor da função. Ah, tá. Ó, faz sentido que quando a gente começa o processo, eu não sei essa função. Eu não sei quem é essa função. É atrás dela que eu estou, correto? Aham, sim.
Então, aqui, ó, eu vou dizer assim, ó, aqui eu tenho o meu passo 1. O passo 1 é começar com uma dessas três igualdades que que a definição de função potencial me dá, certo? Ela me dá essas três igualdades aqui. Eu vou pegar uma delas. Peguei a primeira aqui. Aí eu vou trabalhar com isso aqui. Quando eu vou trabalhar com essa informação, eu sei quem é o M. O M é esse cara aqui. Mas eu não sei quem é a função. Então, quando eu vou substituir nessa equação 1, eu consigo substituir o M por 2xy, mas eu não consigo substituir df, del f, del x, porque eu não sei quem é f. Mas a partir do momento em que eu faço, então, essa substituição do M, eu integro em relação a x, porque essa derivada é em relação a x, e aí eu chego numa cara para essa informação, para essa função, ou seja, agora eu já sei um pouco sobre ela. Ela não é mais uma função desconhecida. Ela já tem alguma informação sobre ela. Então, quando eu vou para o passo 2, vamos chamar assim, para o passo 2, de novo, eu vou pegar outra dessas igualdades. A primeira já foi, então eu vou pegar a segunda ou a terceira. Suponhamos que eu pegue a segunda. De novo, eu tenho uma igualdade e eu tenho que substituir as coisas aqui. Só que o que eu estou dizendo é, ao contrário do que aconteceu no passo 1, agora eu sei não só quem é o N, mas eu tenho um pouquinho de informação de quem é F. Entendi, agora entendi, fez sentido. Então, eu sei quem é o N e eu sei um pouco de quem é a derivada de F em relação a Y. Certo? Então, dessa equação aqui, dessa igualdade aqui, eu tiro que a derivada de F em relação a Y, eu vou calcular aqui, ó. Vai ser a derivada de x quadrado y em relação a y, que vai dar x quadrado, mas aí agora eu caio de novo no mesmo problema que eu tinha antes, porque eu não tenho nenhuma informação sobre g. Então, se eu não tenho informação sobre g e eu quero derivar g em relação a y, eu vou deixar isso indicado. Faz sentido isso para vocês? Faz sim. Para o resto da turma? Faz sim, Zé. Beleza. Faz. Sim. Vocês não têm ideia de como é agonizante para um professor dar aula sem ver a cara dos alunos. Vocês não têm noção. Então, ó, isso aqui, por isso que eu fico toda hora insistindo em perguntar. Se na aula a gente faz isso, esse é um vício. Porque se eu ficar aqui só falando, vira vídeo, não vira aula, entendeu? Vamos lá. Então, ó, isso aqui eu vou substituir por essa igualdade aqui. Tá? E o N eu vou substituir pelo N que eu conheço. Então, ó, dessas duas informações, eu chego na seguinte igualdade. O N é isso aqui. Ó, x ao quadrado menos, perdão, menos d ao quadrado, que é o N, igual a esse cara aqui, ó. X ao quadrado mais a derivada em relação a y de g. Tudo bem? Tudo. Aí, quando eu chego nessa equação, eu tenho que procurar quem é g. Né? Então, eu vou cancelar o que tiver que cancelar, se é que tem coisa para cancelar.
E aí, nesse caso, eu chego à conclusão que a derivada em relação a y de g é menos z ao quadrado. Tudo bem? Portanto, o que eu faço agora? Para saber quem é g? Tem que integrar. Faz a derivada parcial. Não esquece. A derivada parcial já foi É, feita. Eu faz preciso a achar integral, g. então. Isso. Aqui eu tenho que integrar. Integrar em relação a quem? Y. Em y. Porque a g, o que eu tenho aqui é a derivada de g em relação a y. Tudo bem até aí? Sim. Estamos juntos? Sorry. Muito bem. Então, eu tenho a parcial em relação a y de g igual a menos z ao quadrado, é isso? Isso. E aí nós vamos integrar isso em relação a y e integrar isso em relação a y. Certo? Então a gente tem do lado de cá a integral de g em relação a y da própria g. E aqui, quanto é que dá a integral de menos z quadrado dy? Z quadrado y. Quem me ajuda? Cálculo 12. Menos Z quadrado Vou y. escrever aqui. Isso. Tenho essa integral. Isso aqui vai dar menos. Deixa eu colocar isso aqui, não ficar óbvio aqui, né? Menos y z ao quadrado. Mais, o que eu tenho aqui agora? Uma nova constante de integração, que é uma constante em y, já que eu estou derivando, já que eu estou integrando em y, certo? Só que não é constante em z. Então eu tenho uma outra funçãozinha aqui, que agora vai depender de z. Certo? Então, da mesma forma, esse cara aqui vai ser uma constante em y, mas ainda vai precisar ficar dependendo de z. Tudo bem até aí? Então, veja, ó, a gente tem três igualdades. Pegou a primeira e já começou a ter uma primeira cara para f. Aí, a partir dessa cara da f, de uma das outras duas igualdades que eu tinha, eu fui mais a fundo, né? Nessa primeira cara de f, eu sabia uma parte e não sabia a outra parte. Então, usando a segunda equação, eu descobri um pedaço do que eu ainda não sei. Ok? Então, o que é importante nesse momento? Eu pegar essa equação I e substituir o G por isso que está aqui. Tudo bem? Opa. Então, ó, eu preciso substituir essa função g de xy na equação I.
que vai ficar agora? A minha função f de x, y, z vai ser... Ó, vamos voltar lá para ver. A f de x, y, z é esse x quadrado y mais a g que eu obtive. Certo? Então, x quadrado y mais a função g, que é isso aqui, ó. Então, tira esse mais aqui, vai ser menos y, z ao quadrado, mais uma função k de z. Tudo bem até aí? Eu passo a ter uma nova equação. Mas eu ainda não tenho todas as informações, porque eu ainda não sei quem é esse cara. Eu preciso saber quem é esse cara. Quem vai me dizer isso? A última das igualdades que eu tenho, né? Então, o que a gente tem na equação 3? E P é igual a derivada parcial de z da minha f. Só que agora a minha f já está um pouco mais completa, né? Já está faltando pouco para eu saber quem é ela toda. Então, esse aqui é o passo 3. Então, dessa equaçãozinha que a gente obteve 2i, eu consigo dar uma cara para a derivada de f em relação a z. Vou até dar isso. Agora eu vou derivar isso aqui. Derivada de x quadrado y em relação a z é zero. Derivada de menos yz quadrado, menos 2yz. Confere? Mais... O que eu vou ter agora aqui? Vai ter a derivada parcial de k em relação a z. Todo mundo concorda com isso? Alguém concorda com isso? Sim. Sim. Outra coisa que a gente pode observar agora é que essa função aqui, ela só depende de uma variável. Então, embora eu esteja calculando a derivada parcial de f por razões óbvias, né? O f depende de 3 variáveis, essa função depende de uma variável só. Então, aqui eu nem preciso colocar a derivada parcial, porque efetivamente não é, né? Porque a função só depende de uma variável. Parece só um rigorzinho matemático, porque não faz sentido eu falar em derivada parcial de uma função que só tem uma variável. Mas é isso que eu tenho aqui, a derivada de k em relação a z. Porque eu não conheço o k. Certo? E aí agora eu volto aqui, pego essas duas informações e jogo isso aqui e aqui. Né? Igual eu fiz no passo 2. Pego esse cara e jogo aqui. O que a gente vai ter? A função P é menos 2yz. Então, esse cara aqui vale menos 2yz. Esse cara aqui. Isso aqui é igual a tudo isso aqui. Né? Menos 2yz mais a derivada parcial. A derivada total de z de k em relação a z. Fechou? Agora, nesse caso, ó, isso aqui e isso aqui se anulam. O que significa que a derivada de k em relação a z está dando zero. Deixa eu pegar aqui um
Fernanda, o que significa isso? A derivada de K em relação a Z ser zero. Tá por aí, Fernanda? Eu só tenho eu, né, na chamada de O Fernanda. que... Oi? Ah, não, eu só tava vendo se era outra Fernanda, mas sim, estou aqui. Não, você. Só tá você hoje. Sim. Eu não tenho O certeza. que significa? Ah, tudo bem. Certeza, a gente só tem certeza da morte. Hã? Quer dizer que tá no plano XY? Não, pensa no seguinte, ó, eu tenho a derivada de uma função em relação a z dando zero. O Hudson deu uma coladinha lá. Você leu o que ele escreveu? Sim. Se a derivada da função está dando zero, o que eu posso dizer da função? É constante. Que essa função é constante. Ou seja, na verdade, ela não depende de z. Mas como eu tenho certeza que ela também não depende de y, que ela não depende de x, porque por essas outras a gente já passou, então, efetivamente, eu sei que que essa função k é constante. Certo? Uma outra forma da gente ter certeza disso é que, sabendo que a derivada, que eu estou calculando a derivada de k em relação a z, da mesma forma como a gente fez nas anteriores, nesse momento aqui, a gente vai integrar em relação a z. E aí, quando eu faço isso, eu tenho, então, ó, eu tinha derivada em relação a z da função foi que, aí, eu vou integrar isso, vou dar um espacinho aqui, peraí. Tem um espaço aqui. Isso aqui estava dando zero. Então, a gente vai integrar isso aqui em relação a z e vou integrar isso aqui em relação a z. Bom, do lado de cá, eu tenho a própria função k. Do lado de cá, a integral de zero é zero mais uma constante. Ou seja, a gente chegou exatamente naquilo que a gente já sabia, né? Que a função k é só uma constante. Certo? E aí, então, eu volto aqui, em 2i, porque agora eu sei quem é k. Eu cheguei à conclusão de quem é k. Voltando em 2i, eu tenho o valor da minha função potencial. F de x, y, z, no fundo, no final das contas, vai ser x quadrado y, z quadrado, mais uma constante. Tá claro isso? Conseguimos caminhar juntos? Sim. Sim ou não? É meio difícil lembrar dos Beleza? Então, essa passos aqui. para fazer. É meio Oi? difícil, às vezes, lembrar de todos os passos. Mas. É. Na verdade, se você observar, a própria construção vai te ajudando a lembrar disso. Bom, vamos recapitular. Para encontrar a função potencial, eu tenho que partir desse princípio. Isso é teoria. Se a gente não tiver conhecimento de teoria, a gente não faz nenhuma prática. Então, eu tenho que ter o conhecimento. Então, sabendo que eu estou
procurando uma função potencial e tem que saber que isso aqui acontece. Então, assim, efetivamente, só fazendo um parênteses, dessa sessão para frente, toda vez que você vai calcular um trabalho, a primeira coisa que você precisa observar é se o campo que você tem em mãos é conservativo ou não. E se ele for conservativo, você tem uma outra forma de abordar o problema, que, de uma certa maneira, em muitas situações é mais simples do que aquela maneira anterior que a gente via na sessão antes dessa. Tá? Então, fecha parênteses. Tendo um campo conservativo, eu sei que ele tem uma função potencial. Tenho essas três equações para trabalhar. E aí, as próprias equações vão me dando os indicativos do que eu tenho que fazer. E, efetivamente, o que eu faço? Eu pego uma equação, integro. Pego o resultado, jogo na outra equação. Pego essa equação, integro. Pego o resultado, jogo na outra equação. Pego essa equação, integro. Então, o movimento é sempre o mesmo. Eu estou sempre fazendo a mesma coisa. E eu vou fazer a mesma coisa 3 vezes, uma vez para cada variável. Então, pego essa equação, substituo as informações que eu tenho aqui. Nesse caso, eu só tenho essa. Então, substituo essa informação. Quando eu olho para isso aqui, precisa, não é que isso vai acontecer sempre, mas isso precisa ficar evidente que o que eu preciso fazer aqui é integrar isso aqui em relação a x, porque eu estou em busca de quem é f. Eu só vou achar o f se eu integrar em relação a x. Ok, integrar em relação a x, eu preciso lembrar que o resultado dessa integral vai me dar uma constante em x. Ou seja, ainda sobra uma funçãozinha aqui que pode, não que ela vá, mas que ela pode, depender das outras variáveis. Como é que eu faço para achar essa função? Veja, de novo, eu estou no mesmo dilema. No mesmo dilema, não. Eu preciso, de novo, achar uma função. Certo? Aqui eu precisava achar essa função. Agora eu preciso achar um pedaço dela. Jogo em outras das equações. O que muda do primeiro passo para o segundo passo? É que nesse segundo passo, agora eu já sei um pouco sobre quem é f. Então eu já sei calcular essa derivada, pelo menos um pedaço dela. E aí eu preciso calcular essa derivada. E aí, de novo, eu vou chegar numa igualdade onde eu tenho, de um lado, a derivada de g, e de outro lado eu tenho uma função. Que podia não ser função, também podia ser zero. Né? E aí, integro. Então, perceba que o movimento é sempre o mesmo. Ao integrar, eu chego numa outra função que agora sobrou ainda um restinho de informação que eu ainda não sei. Aonde eu busco essa informação? Na terceira equação que eu não usei ainda. E aí a gente encontra a função potencial que está aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Zé. Tá. Espera um pouquinho que deu um bug aqui nas coisas do Davi de novo. Só um minutinho.
Oi, gente, voltei. Vamos lá. Ó, próxima etapa. Então, isso aqui está tudo certo, ou pelo menos parcialmente certo. Vamos ver isso aqui. Uma das formas de calcular trabalho é dessa maneira aqui, que usa as diferenciais, dx, dy, dz, né, que a gente viu lá na aula passada. Aí eu coloquei o seguinte exercício, ó, calcule essa integral. O que nós temos aqui? A gente tem um campo, tá? Isso aqui é a componente m do campo, isso aqui é a componente n do campo, isso aqui. E isso aqui é a componente p do campo, tá? Se você observar, essas são as componentes do campo que a gente acabou de trabalhar. Esse aqui. São as mesmas componentes. Ou seja, aquela lá é a integral desse campo, tá? Ao longo de uma curva que vai desse ponto A até esse ponto B. Tá? Então, eu tenho o campo de vetores ao longo do espaço, tem uma curva ligando dois pontos, e essa integral é o trabalho ao longo da curva, saindo de A até B. Mas como o campo é conservativo, esse trabalho independe da curva. Eu não preciso saber quem é a curva. Eu só preciso saber quem é o ponto final e quem é o ponto inicial. Então, como é que eu resolvo essa integral? Quem pode me dizer? Não precisa resolver a integral, não precisa. Porque se o campo é conservativo, você calcular o trabalho do ponto A e B, aí você só aplica o B e faz menos o A. Ah, cortou um pedaço do que você falou isso. Não, porque quando o campo é conservativo, para você calcular o trabalho, você só joga o ponto B na função e depois faz menos com o ponto A jogado na função. Qual função? A que está sendo integrada. Eu esqueci o nome certinho. A função que está sendo integrada é o campo. Isso, no campo. Então, não é bem isso. Veja só. Esse campo aqui, a gente já viu. Alguém está indo no caminho certo, né? Que eu estava escrevendo aqui. Eu vi alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Descreve f como gradiente, descobre f e resolve para os valores dos pontos. Isso. Veja só, esse campo aqui, a gente já sabe disso. Certo? Porque a gente já trabalhou isso. Mas se eu estou com uma integral desse jeito, a primeira coisa que eu faço é olho para o campo de vetores, que é formado por esses elementos aqui. Quem está multiplicando dx é o meu m. Quem está multiplicando dy vai ser o meu n. Quem está multiplicando dz vai ser o meu p. Certo? Então, esse aqui é meu campo. Eu já sei que ele é conservativo. A gente já viu isso. Se ele é conservativo, então, ele é escrito como sendo o gradiente de uma função potencial, uma função escalar, que a gente chama essa função de potencial. Se ele é escrito assim, então eu vou atrás de saber quem é essa função, que é o que a gente acabou de fazer. Então, quando eu faço isso, eu chego à conclusão, ou a gente chegou à conclusão, de que essa função aqui é igual a, me ajuda aí, x quadrado y, e mais? Menos yz quadrado. Menos y, z quadrado, mais uma constante. Certo? Essa função aqui, a gente chama de função potencial. E aí tem um teorema que garante, que é o teorema que a gente chama de o análogo ao teorema fundamental do cálculo. Ele me diz o seguinte: a integral do trabalho
de um campo de um ponto A até um ponto B. E a gente não pode esquecer que essa integral aqui, a gente viu na aula passada que eu posso escrever essa integral como sendo a integral de m dx mais m dy mais p dz. A gente mostrou isso na aula passada, né? Quem não assistiu a aula passada, a aula já está lá no canal, é só pegar lá. Certo? A gente mostrou que isso aqui pode ser escrito assim, ou seja, o que a gente tem aqui é o cálculo de um trabalho. E pelo teorema, a gente sabe que isso aqui vai ser a função potencial do ponto final menos a função potencial do ponto inicial. Então, efetivamente, essa integral da origem até o ponto 1, 2, 3, de tudo que está ali, opa, 2xy dy mais x quadrado menos z quadrado dy menos 2 é igual a 2yz dz. Essa integral toda, quando o Luiz falou assim, não preciso calcular a integral, eu não preciso calcular a integral da maneira convencional, fazendo todos os cálculos aqui. O que eu quero é calcular a integral. Mas eu não vou calcular dessa forma. Eu vou calcular fazendo o quê? Eu vou calcular o f de 1, 2, 3, menos o f de 0, 0, 0. Certo? Então, nessas circunstâncias, sendo o campo conservativo, a conta que eu preciso fazer está aqui. Descobrir quem é esse cara. É isso que eu preciso. Essa é a conta mais complexa que eu vou ter nesse processo todo. A partir desse momento eu calculo só isso, a f de 1, 2, 3. Aqui vai ser 1 ao quadrado vezes 2 menos quem é y? 2 vezes 3 ao quadrado. Certo? Isso aqui vai dar 2 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. 2 menos 18 é isso? Não, 18 não, né? Isso. Menos 16. Confere? O f de 0 a 0 é 0. Todo mundo vai ser 0. Beleza? Então, o resultado final, o trabalho que eu estou procurando, é menos 16, menos 0. Menos 16. Tudo bem? Tranquilo. Alô, turma? Vocês estão aí? Sim. Sim, Zé, tudo certo. Beleza. Nenhuma dúvida? Muito bem. Então, ó, como é que a gente faz esse último exemplo? Isso aqui eu só vou indicar, depois você faz aí em casa. Calcule o trabalho realizado por esse campo. Aqui está o campo.
ao longo da curva que passa por esses dois pontos. Veja, se esse exercício fala que tem que ser calculado um trabalho ao longo de uma curva, e ele sequer dá a equação da curva, significa que esse trabalho, que esse campo, muito provavelmente é um campo conservativo. Porque para explicar, para pedir desse jeito, é porque esse trabalho independe da curva. Certo? Então, o primeiro passo aqui é ter certeza se o campo F é conservativo. Eu preciso verificar, eu preciso ter certeza disso. Se ele for conservativo, então eu sei que F é o gradiente de uma função potencial. E aí o que eu faço? Encontro essa função. Encontrada essa função, o terceiro passo é a integral desse campo ao longo de uma curva que eu não sei nem quem é. Do ponto A até o ponto B, vai ser esse cara aplicado em B menos esse cara aplicado em A. Tudo bem até aí? Esse é o resumo da sessão que a gente estudou essa semana. Última pergunta que eu vou fazer para vocês. Se eu te der um campo, te dou um ponto inicial, te dou um ponto final, e te dou 3 curvas, ou 4 curvas, e peço para você calcular o caminho, o trabalho desse campo, de A até B, por essa curva, por essa curva, por essa curva e por essa curva. O que você faz? Tem que calcular para cada curva e depois somar as 4 no final? Não, porque eu tenho o ponto inicial A, tenho o ponto inicial B, e eu tenho a curva 1, curva 2, curva 3, Ah, se é um campo conservativo, então as 4 curvas vão dar curva o mesmo 4. trabalho. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? É o primeiro passo. Ver se o campo é conservativo. Primeira coisa, eu vou ver se o campo é conservativo. Essa resposta, ela tem duas respostas, certo? Ou ele é, ou ele não é. Se ele for, o que eu faço? Se eles cobram a função potencial. Isso. Se ele for conservativo, eu venho para cá. Se ele não for, aí você senta e chora. Porque se ele não for conservativo, você tem que fazer 4 contas. Porque vai dar um valor para cada campo, para cada curva. Tá claro isso? Sim. Se ele não for conservativo, você vai ter que fazer essa conta para cada CI. Tá bom?
Beleza? Alô? Beleza. Bom, imagino eu que vocês estão entendendo. Rezo para que vocês estejam entendendo. Eu vou me despedir, desejando a vocês um ótimo final de semana. E espero até amanhã colocar o assunto da próxima semana. Tá bom? E esse final de semana eu devo corrigir todos os trabalhos e disponibilizar para vocês na segunda. Tá bom? Só Abraço na a outra, todos. Oi, só na pode outra falar. semana você vai postar sobre o segundo vídeo? O segundo vídeo é só. Ah, não. Só. Não. Amanhã eu coloco o segundo vídeo que você fala de avaliação, É. só quando eu terminar a matéria. O... Ah, tá. Beleza. Tá bom? Tá bom. Então, até mais para vocês. Tchau, obrigada, Zé. Alguma pergunta em particular? Marianas, você me ajuda?